Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde. O TVU Jornal começa agora com as notícias de Votuporanga e região. Seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro de 2016 e vamos aos destaques desta edição. Tem início a campanha de vacinação antirrábica em Votuporanga. Donos de cães e gatos têm até o dia 9 de dezembro para vacinar os animais. Ontem foi o Dia Nacional de Doação de Órgãos, uma data destinada à conscientização e conhecimento da população sobre o processo. Atualmente, mais de 33 mil pessoas estão na fila de transplante no Brasil. Rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Votuporanga. Roberto Lamparina, do PSOL, apresentou propostas do plano de governo no Jornal da Manhã Unifev. E ainda, no esporte tem os comentários de Josiano Garofolo. Entre os destaques, Cave enfrenta o Nacional pela Copa Paulista hoje na Arena Plínio Marim. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Começamos esta edição falando da greve dos bancos, que hoje completa 23 dias. Ontem, a Federação dos Bancos, a FENABAN, voltou à mesa de negociação com uma proposta de novo modelo de acordo, com validade de 2 anos, 2016 e 2017. O Comando Nacional dos Bancos reafirmou, seja qual for o modelo, tem de contemplar mecanismos de proteção ao emprego, de saúde, valorização dos vales, do auxílio creche, piso, igualdade de oportunidades e segurança. Os representantes dos bancários cobraram ainda que a proposta tem de trazer ganhos para a categoria. Diante disso, a FENABAN informou que a negociação continuará e deve apresentar a proposta de 2 anos completa. Nesta quarta-feira, dia 28, 23º dia de paralisação nacional, o comando de greve volta a se reunir a partir das 5 horas da tarde na sede do sindicato em São Paulo. E atenção, donos de cães e gatos. Começou na última segunda-feira em Votuporanga a campanha contra a raiva. A cidade foi dividida em setores para facilitar a vacinação dos animais. A campanha, que teve início no último dia 26, segue até 9 de dezembro. Votuporanga recebeu do Ministério da Saúde 10.500 doses da vacina antirrábica. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. A vacinação do animal é a única forma de prevenção dessa doença. Os cães e gatos, né, principalmente os gatos que têm um hábito de caça e são mais, não ficam na residência, né? A importância de vacinação desses animais. Até o fim da campanha, a equipe do setor de controle de endemias e zoonoses da Secretaria da Saúde vai percorrer toda a cidade. A expectativa é de vacinar cerca de 7 mil animais. A vacina é de graça e deve ser aplicada anualmente. O veterinário orienta sobre o transporte dos animais. Nós, assim, pedimos à população que alguma pessoa capaz de conter os animais, levar de uma forma de contenção, né, presos em coleiras, cordas, os gatos que são mais redios dentro de saco ou de casinhas, né, para que não cause transtorno no posto de vacinação, nem para outros animais, nem para si próprio, né, que não haja acidente de algum animal atacar o outro, né. Então, que uma pessoa capaz de contê-los que deve levá-lo ao posto de vacinação. A população sabe da importância de proteger os animais. Eu tenho 2 cachorras e 2 gatos e eu venho trazer toda vez que tem a campanha, eu trago sim, porque é muito importante para a população e para os de casa, né? Porque é um cuidado com o animal, o amor, né, pelo animal e também pela população, né? Trago sempre, né, principal, tem que ter cuidado com os bichinhos, né? Essa semana a campanha está sendo feita no mini hospital Fortunata Germana Pozo Bom, no bairro Pozo Bom.
O horário é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 até as 4 da tarde. Qualquer dúvida é só ligar na Secretaria Municipal de Saúde. O telefone é o 3405-9787. E mudando de assunto, o julgamento de João Henrique Rodrigues Cassiano, o Buiú, foi marcado pela Justiça de Votuporanga para o próximo dia 11 de novembro. Ele é acusado de matar a namorada Aline Camila da Silva Barbosa a golpes de canivete e empurrá-la da janela de um apartamento de um prédio no bairro Parque das Nações em 2014. Buiú foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. A Justiça já nomeou um advogado para defender o réu. Os 21 jurados que vão compor o tribunal do júri serão sorteados agora em outubro. No início deste mês, Buiú foi condenado a 16 anos de prisão por matar outra mulher queimada em Santos no ano passado. E vamos saber quais as notícias que são destaque na região noroeste paulista com Camila Xícharo no Região em 1 Minuto. Olá pessoal, um funcionário que operava uma colhedora de cana morreu asfixiado após o canavial em que ele trabalhava pegar fogo ontem em Santa Isabel, distrito de Pedranópolis. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A empresa em que ele trabalhava suspeita que o incêndio possa ter sido criminoso. O homem, que tinha 49 anos, era morador de Cardoso. E um homem de 30 anos morreu após uma troca de tiros com a polícia militar ontem em uma estrada rural de Monte Aprazível. Ele era suspeito de furtar 2 casas e um veículo na cidade. Peritos do Instituto de Criminalística foram até o local e o corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal de Rio Preto. A arma que ele usava foi apreendida pelos policiais. E um outro homem sofreu ferimentos na cabeça após cair de um vertedouro na represa ontem de manhã em Rio Preto. A vítima foi socorrida e encaminhada até a Santa Casa e passa bem. Uma pessoa que passava pelo local viu o homem se afogando e chamou os agentes da Guarda Civil Municipal. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o paciente sofreu um corte na cabeça e passou por avaliação médica, mas seu estado de saúde é considerado estável. E um assaltante foi baleado ontem enquanto tentava roubar um policial militar que estava de folga em Araçatuba. Segundo informações da polícia, o suspeito chegou e anunciou o assalto enquanto a vítima tentava estacionar o carro. O tiro atingiu o homem, que foi levado para a Santa Casa. Assim que ele receber alta, deve ser encaminhado para a cadeia de Penápolis. Já o policial passa bem. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Até amanhã. Obrigada, Camila. E mudando de assunto, ir ao dentista regularmente é uma recomendação que ouvimos desde crianças. As consultas regulares são fundamentais para garantir a manutenção da saúde dos dentes e da gengiva. Pensando nisso, a Clínica Dentária União, que atua em Votuporanga já há 4 anos, tem todas as especialidades em um só consultório. Confira na reportagem. A boa higiene bucal é a condição essencial para manter um sorriso bonito e saudável durante toda a vida. Pensando nisso e empregando valores de qualidade exemplar, é que a Clínica Dentária União já está em Votuporanga há 4 anos. O consultório possui todas as especialidades: implantes, aparelhos, tratamento de canal, prótese, pediatria, restauração e clareamento. Todos os serviços oferecidos pela clínica têm a missão de garantir o bem-estar dos pacientes. Priorizando sempre o bom atendimento, a Clínica Dentária União conta com profissionais capacitados a desenvolverem serviços de qualidade para Votuporanga e região. Hoje nós contamos com uma equipe de 6 profissionais, tá? com especialidades em toda a área da odontologia, com endodontia, tratamento de canais, com ortodontia, especialidade em aparelhos dentários, implantodontia, tá? Odontopediatria e estética também. E as visitas periódicas devem ser feitas, sim, com regularidade ao cirurgião dentista. A implantodontia é a especialidade do Gustavo.
É ele quem tem a missão de restabelecer a função da mastigação e estética devido à ausência de um ou mais dentes. Os implantes hoje são indicados para pacientes que têm a perda de um único elemento dentário, né, ou um conjunto deles, ou até a perda de todos os elementos dentários. Os benefícios alcançados pelo implante são maiores que os valores do investimento. Dona Enedina faz este tratamento aqui há mais de 2 anos e garante que agora consegue ter uma vida normal. Graças a Deus. Agora você pode comer de tudo, mastigar, né? Primeiro não podia, né? Que você ia mastigar e sair, agora não. A implantodontia oferece diversas vantagens em relação a qualquer outro tipo de tratamento para restabelecer o espaço do dente perdido. Porém, é importante que cada situação seja discutida e avaliada pelo profissional. Além disso, a clínica está trabalhando uma campanha na área que visa dar oportunidades de implante ao alcance de todos e o melhor, com qualidade. Hoje a clínica para Votuporanga e região é a única clínica que oferece o implante na medida certa. É uma campanha que visa proporcionar aos pacientes, né, aos nossos clientes, a possibilidade de realizar um implante com qualidade ao seu alcance. E para o ano que vem, a expectativa é de novidades, tanto na área de odontologia quanto em clínica médica. A gente aumentar, né, essa campanha do implante dentário, né, proporcionar um implante ao alcance de todos também. E como novidade, vem aí também o atendimento médico ao alcance de todos. Se você quiser agendar uma consulta ou quiser um orçamento, a Clínica Dentária União fica na Rua Amazonas, no número 3765. O telefone de lá é o 3422-8889. E a Unifev vai realizar no mês que vem um leilão de bens inservíveis. Serão vendidos vários objetos como equipamentos para escritório, portas laminadas, entre outros. Veja como participar. O leilão acontece no próximo dia 10, a partir das 8h30 da manhã, na cidade universitária. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos. Doutor, o que vai ser leiloado? Serão vasos sanitários, bebedouros, portas laminadas, e são materiais que são inservíveis para a nossa instituição. Quer dizer, são materiais que foram utilizados, alguns com pouco uso, e que não serão mais utilizados pela Fundação. Motivo por qual foi aberto esse leilão, e no próximo dia 10, na segunda-feira, será feito esse leilão a todos os interessados. Bom, e em relação ao pagamento, como é que vai ser? Eu devo esclarecer que os lances é de R$ 5,00 até R$ 100,00. Então, são valores, o custo é muito baixo. Então, nós convidamos aí toda a população interessada a participar desse leilão. E quanto ao pagamento, ele terá que ser feito ou com cheque ou no pagamento à vista. Lembrando que esse material somente será liberado após a autorização do setor financeiro de nossa instituição. E é preciso levar algum documento? Sim, é levar um documento RG, né, RG e documentos pessoais, para na hora fazer a identificação para participar desse leilão. Okay. Obrigado, doutor, pelas suas informações. Lembrando, então, que o leilão da Unifev acontece no próximo dia 10 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, na cidade universitária. Informações pelo site unifev.edu.br, no setor edição, editais, licitações, ou pelo telefone 3405-9999. Danila Rui Martins para o TV Jornal. Todos os itens poderão ser conferidos e examinados em horário comercial, de segunda a sexta-feira, após agendamento prévio pelo telefone 3405-9999, no ramal 812. E ontem foi o Dia Nacional de Doação de Órgãos, uma data destinada para conscientização e conhecimento da população sobre o processo. As doações de órgãos podem ser feitas por pessoas entre as idades de 2 a 80 anos.
Por causa da pressão alta, seu Antônio teve os rins paralisados. Assim que soube que o processo seria irreversível, ele entrou para uma lista de espera, onde passou 2 anos aguardando um órgão compatível para fazer um transplante. Há 1 ano e 8 meses, o aposentado teve uma nova oportunidade de viver normalmente. Então a gente tem uma nova vida, né? Não deixa de ser um tratamento, mas com uma vida diferente. Você não fica preso às máquinas, você pode sair, você pode viajar, você tem mais liberdade na vida. Então, o transplante agora, para a gente, é uma coisa assim que a gente vê uma coisa muito delicada. É um dom mesmo de Deus, né? O transplante só foi possível por conta da iniciativa de outra família que consentiu a doação de órgãos. Mas nem sempre é assim. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 47% das famílias se recusam a fazer a doação de órgãos de parentes com morte cerebral. Para a enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante da Santa Casa de Votuporanga, a situação poderia ser diferente se os cidadãos fossem mais conscientes. Às vezes a população, fica com alguns entraves, algumas questões, e a gente até recomenda, nós temos um site que a gente segue, que é o site da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que lá fala todas as indicações, contraindicações para esse paciente. As captações de órgãos em Votuporanga são feitas aqui na Santa Casa por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante, que só neste ano realizou 48 captações de córneas. Um número importante para o município, que desde 2012 mantém o serviço. Em 4 anos já foram realizadas 193 captações de córneas e uma captação de múltiplos órgãos, sendo rins e fígado. Eu espero que as pessoas conscientizem para que possam salvar outras vidas, porque muitas pessoas hoje tem mais de 33 mil pessoas à espera de um órgão, na fila de espera de um órgão, e é muito importante porque muitas dessas pessoas acabam morrendo por falta de doação e de conscientização da população. Atualmente, mais de 33 mil pessoas estão na fila do transplante no Brasil. E São Paulo é o estado com o maior número de doadores. Se você quiser mais informações, ligue na Santa Casa de Votuporanga. O telefone é o 3405-9133. E no próximo bloco tem esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Cave encara o Nacional hoje à tarde na Arena Plínio Marim. E continua a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Votuporanga. Hoje, quem apresentou as propostas do plano de governo foi Roberto Lamparina, do PSOL. Não saia daí, o TV O Jornal volta já. Tempo firme em Votuporanga e em toda a região. Vamos ver como ficam as temperaturas nesta quarta-feira. Olá, nesta quarta-feira o sol deve predominar no estado de São Paulo e a previsão é de que as temperaturas aumentem. Em São Paulo, o dia é de sol e as nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. Os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Rio Preto, a quarta-feira é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros variam de 17 a 33 graus. Em Votuporanga, há predomínio de sol na maior parte do dia e o tempo deve ficar seco e quente. A umidade do ar tem mínima de 36%. Os termômetros ficam entre 16 e 35 graus. Até mais! E chegou a hora do comentário esportivo. Josiano Garofolo já está aqui. Boa tarde, Josiano. E hoje tem rodada da Copa Paulista na Arena Plínio Marim, né? Exatamente, Stephanie. Boa tarde para você, para todo mundo que agora na hora do almoço está aí acompanhando a primeira edição do TV O Jornal. 3 da tarde, daqui a pouquinho, tem Votuporanguense e Nacional na Arena. Jogo aí válido pela segunda rodada da segunda fase da Copa Paulista. O time do Cave, que venceu o primeiro jogo fora de casa contra o Comercial, joga agora contra o Nacional. E o técnico Ito Roque aí montou uma equipe ofensiva com o Anderson Cavalo, a primeira vez aí que ele joga na Arena Plínio Marim, primeira vez que ele se encontra com a torcida após
o retorno dele a Votuporanguense, e também com o Elvinho, que é artilheiro do time na competição com 7 gols, e o estreante Thiago Miracema, jogador que veio do Motoclube, conquistou acesso da Série C para a Série D e já chega aí, vai estrear, vai jogar como titular hoje. Mudança também na lateral esquerda, sai o Cleidson machucado e continua o Felipe Gregory jogando naquele setor do campo onde ele já atuou também no Batatais, ele que joga também na posição de zagueiro. A diretoria do CAV colocou o preço único de ingresso, R$10, e espera aí que um bom número de torcedores nesta quarta-feira à tarde vá até a arena, liberada a arquibancada lateral, onde durante a tarde costuma fazer uma sombra bem legal para assistir o jogo. Expectativa de um bom público e de muita gente aí matando o serviço para dar um pulo lá na arena hoje conferir a Votuporanguense. E demais jogos, rodada completa, mais à noite tem o outro jogo do grupo entre Red Bull e Comercial. E hoje também tem rodada da Copa do Brasil, né, Josiano? Exatamente, tem início aí a rodada das quartas de final da Copa do Brasil e vários times paulistas aí jogando a classificação, ainda os jogos de ida. Daqui a um tempinho vai ter a volta, né? Mas passar rapidamente o horário e quais são esses jogos. 7h30 da noite, 2 partidas. O Atlético Mineiro joga contra o Juventude e o Santos, na Vila Belmiro, joga contra o Internacional. 9h45, mais 2 partidas. O Grêmio, em casa, e recebe o Palmeiras. E o Corinthians joga na Arena Itaquera contra o Cruzeiro. É campeonato de mata-mata, tem aquele esquema do gol fora, vale mais, enfim, a Copa do Brasil, no intervalo aí do Campeonato Brasileiro, dá muitas emoções. Jogo de ida ainda, apenas no mês de outubro, teremos a volta aí para decidir quais equipes dessas que eu falei aí vão para a semifinal da Copa do Brasil, campeonato que vale uma vaga na Libertadores da América. Stephanie. Tá joia então, Josiano, muito obrigada e uma boa tarde. E a Justiça Eleitoral de Votuporanga organizou um esquema especial de transporte para atender eleitores que moram na zona rural. Yasmin Gutierrez tem as informações. Eleitores de Votuporanga que moram na zona rural a mais de 2 quilômetros de distância da cidade vão poder utilizar o transporte disponibilizado pela Justiça Eleitoral no dia das eleições. 5 linhas de ônibus vão funcionar das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Os veículos identificados pela frase "a serviço da Justiça Eleitoral" vão partir da Praça da Igreja Matriz às 8 horas da manhã com destino aos bairros e depois retornam ao ponto de saída. O trajeto será repetido às 10 horas da manhã, à 1 e às 3 da tarde. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. Obrigada, Yasmin. E o Jornal da Manhã Unifev recebeu hoje o candidato a prefeito de Votuporanga, Roberto Lamparina, do PSOL. Veja como foi. Antônio Roberto Martins Fernandes, o Lamparina, tem 47 anos, é casado e tem um filho. É motorista profissional autônomo há 25 anos e mantém um blog há cerca de 20 anos, onde faz militância política. Roberto Lamparina, do PSOL, concorre à Prefeitura de Votuporanga pela primeira vez. Ele tem o bancário Marcos Trujillo, também do mesmo partido, como vice. Ambos concorrem com chapa única, já que o partido optou por não fazer coligações. Lamparina, seja bem-vindo. Seu tempo começa a correr a partir de agora. Estou aqui com o seu plano de governo e a primeira pergunta, né? Acabei de falar aqui o seu perfil, eu gostaria de saber a experiência que o senhor tem no ramo administrativo, seja administrativo de uma forma geral, como também do ramo de políticas públicas, né, administração pública. Eu gostaria de saber a experiência do senhor nessa área para ir almejar a Prefeitura de Votuporanga. Bom dia. Bom dia aos telespectadores da TV Unifev, bom dia aos profissionais de jornalismo da casa. Essa pergunta já foi me feita por um dos candidatos aí num colóquio que teve aí na Câmara Municipal. Eu tenho experiência administrativa no caso de negócios da minha família e mais recentemente
Nós estamos aí militando na área de cidadania, de prestação de serviços de expressão pública. Já há muitos anos fui colaborador com jornais da região, da cidade, da região, e já há muito tempo no blog do Lamparina. E adiante dessa experiência, dessa perspectiva de conhecer os problemas das pessoas, os problemas da cidade, de discuti-los, é que nós nos colocamos como opção aí para o povo de Votuporanga. Candidato, estou aqui com o plano de governo em mãos, vou até mostrar para o pessoal em casa, né, o plano de governo que a gente da TV Unifev lemos, estudamos e particularmente eu achei bem interessante, mas a gente notou que no horário político, na campanha política, rádio e televisão, que é um horário curto, né, para o seu partido, mas pouco se falou dele, se falou mais às vezes de atacar, de uma certa forma, os outros candidatos. Por que isso, né? Por que não falar mais das ideias, candidato? Olha, 26 segundos não dá para discutir ideia alguma. O que a gente tentou fazer no nosso plano de governo foi exatamente chamar as pessoas para que elas conhecessem o nosso planejamento de governo. 26 segundos mal dá para você ter uma condição mínima para apresentar qualquer tipo de questão. Eu não concordo quando você diz atacar, porque eu acho que o processo eleitoral, a pessoa que se dispõe a ser uma pessoa pública, ela tem que estar ao julgo das pessoas, ela tem que colocar a vida dela sobre o julgo das pessoas. Foi com essa intenção que a gente se preparou para estar sob o julgamento das pessoas. Eu acho que quem não tem condição de estar sendo julgado pelas pessoas, pelas suas relações, pelas suas ideias, pelo que você defende, não pode ser uma pessoa pública. Você não pode se blindar do que as pessoas acreditam, do que as pessoas têm, da opinião que as pessoas têm de você, né? Eu estou aqui para ser julgado pelo que as pessoas acreditam, pela opinião que as pessoas acreditam ter de mim, e eu poder modificar essa opinião, né? E eu só posso modificar essa opinião me expondo. Então, o candidato que não se expõe, o candidato que fica tentando se blindar do que fez, do que acredita e dos pensamentos que ele tem, ele não pode se enquadrar no perfil de um cargo público. É isso que eu acredito. Então, não acredito que se colocar ataques como fatos que aconteceram, são fatos noticiados pela mídia local, pela mídia regional e pela mídia nacional. Fatos esses que negativa nenhuma vão poder desmentir. Lamparina, agora mais especificamente aqui com o seu plano de governo na mão, falando sobre saúde, né? O primeiro item aqui, o senhor fala aqui, caso eleito, que se compromete em diminuir o tempo de espera entre consultas e exames, né? Esse é um problema que Votuporanga tem aí com uma certa frequência. Como fazer isso, candidato? Olha, em primeiro lugar, esse é um problema nacional, não é um problema só de Votuporanga, é um problema nacional. E como fazer isso, a questão é equacionar recursos para aplicar bem esses recursos. Aplicar esses recursos na contratação de mais profissionais médicos, de mais técnicos. E isso nós temos que fazer a apuração de como vai ser, de como será melhor aplicado isso. E você não tem os números do sistema até você fazer parte do sistema. O sistema aqui em Votuporanga é uma caixinha de segredos que ele não chega para a população. É por isso que nós militamos tanto em favor da transparência pública, de que os dados de todos os órgãos da administração sejam públicos, para você saber aonde está sendo usado o dinheiro da população. Em educação, no item educação do seu plano de governo, o candidato fala sobre estabelecer a meritocracia na contratação de cargos da gestão escolar sob administração da rede municipal de ensino. A gente tem uma dúvida com relação a essa meritocracia. Seria por um profissional por tempo de serviço, por experiência ou por qualificação profissional? Talvez um profissional que está talvez há 2 anos no mercado de trabalho, mas que tem ali seus cursos. Como é que seria essa meritocracia? Não, a meritocracia aí no caso em questão é concurso público mesmo. Existem muitos funcionários por indicação, por cargos de comissão na rede de estrutura da educação, e nós não acreditamos que esse seja o melhor caminho. Nós entendemos que isso precisa ser contratado através de concurso público e não indicação política.
Agora aqui no quesito, depois a gente vai falar sobre isso, os cargos de confiança, mas antes vamos falar sobre segurança. O senhor fala aqui no plano de governo do senhor sobre a atividade delegada, né, que é um emprego do efetivo da Polícia Militar do Estado, fora da escala de trabalho, para cumprir aí jornadas de patrulhamento na cidade, né? Programa que está implantado aqui em Votuporanga, segundo números da própria prefeitura, teve queda em 50% dos roubos. O senhor fala que entende que esse programa não é o mais correto e gostaria de montar uma guarda civil municipal. Candidato, eu pergunto, qual seria o investimento inicial, já que o senhor teria que contratar aí policiais, né, dar treinamento, fardamento, comprar viaturas, enfim, aparelhar toda essa estrutura? Quanto custaria isso, candidato? Olha, essa questão de quanto custaria é uma questão bastante complexa, porque é o seguinte, é um investimento que você vai fazer no momento e que ele vai estar galgando os passos de chegar às medidas, às políticas públicas que você pretende. Então, nós não temos ainda a definição de quanto isso custaria em termos de recurso, mas nós temos a definição de que é a melhor política para o momento, porque você sempre, eu, pelo menos na pessoa que já tem a minha idade, aí que está entre os 40 e 50 anos, ela sempre ouviu dizer que a polícia não poderia ter outro serviço, não poderia ter outra atividade paralela, porque é um serviço estressante, estafante, é um serviço causador de males psicológicos ao profissional. Agora, de repente, do dia para a noite, para resolver um problema do patrão estadual, tudo isso foi ignorado e a Polícia Militar passa a atividade delegada, a exercer a atividade delegada. Então, quer dizer, alguma coisa errada tem no meio disso aí. Para resolver um problema de um governo que não valorizou os seus profissionais, que não contemplou os seus profissionais com aumentos de salário digno, aí você repassa essa obrigação para os municípios, e os municípios passam a contemplar isso. É legal isso? É legal, a atividade delegada talvez até seria algo a se pensar melhor. Mas nós entendemos que no atual momento de crise econômica, de desemprego, que não é essa a melhor saída. Candidato, ainda sobre isso, a atividade delegada, até onde a gente tem conhecimento, os policiais se oferecem para trabalhar. Aqui em Votuporanga, policiais até que hoje estão em outras cidades, mas moram em Votuporanga, atuam nas folgas aqui. Por questão salarial, isso ajuda eles. Isso não seria, não é algo que os policiais estão vendo como algo bom para eles? Sim, é bom para os policiais, é bom para a sociedade em geral, porque eles já são treinados, eles já têm o conhecimento, porque a atividade da Polícia Militar ela é ostensiva e eles já têm a experiência ostensiva. Não estou dizendo quanto a isso. Eu estou dizendo que economicamente talvez não seja a melhor saída. Economicamente e do ponto de vista do profissional, porque existe aquela visão do passado que a corporação sempre dizia, não, a nossa carga horária é estafante, a nossa carga horária é extremamente desgastante, né? Então, por que de repente do dia para a noite não é mais e dá para fazer um complemento? Porque antigamente não podia se fazer bico, aquela coisa do bico fora de serviço, não, era proibido. O policial não podia fazer, apesar de que sempre houve vistas grossas a esse respeito, né? Mas então, de repente, a atividade delegada foi a legalização do bico. Foi a legalização do bico. Resolveu o problema do governador do estado, resolveu o problema dos policiais, não vamos dizer que resolveu, porque eu não entendo como aumentar uma jornada de trabalho para obter aquilo que é direito do policial, seja resolver, né? Ele está trabalhando mais do que ele já trabalhava, ele está se sobrecarregando mais do que se sobrecarregava para ter o que é do seu direito. Então, não entendo isso como resolução. Talvez tenha sido uma coxa de retalhos aí que foi costurada. E se obtém o resultado ou não disso, nós vamos ver com mais propriedade num futuro bem próximo. Eu não entendo isso imediatamente como resultado. Se você olhar a primeiro olhar, talvez seja, principalmente porque existem interesses em se turbinar esses números, né? Isso sempre existiu. Agora, não entendo isso como uma medida de médio e longo prazo, como uma solução. Candidato, item do seu plano de governo, moradia agora. Entre as propostas aqui fala de esforços junto ao governo estadual, ao governo federal, para empreendimentos de habitações populares, né, meios aí para empreendimentos de moradias.
ao contrário dos outros candidatos que citam números de loteamentos, números de casas, né, que viriam para Votuporanga, que seriam construídas moradias populares, o senhor não cita números. Por que não ter essa meta de números como os outros? Porque eu não minto tanto quanto eles, eu minto menos. Então, eu acho que nós temos que tomar posição, uma posição. Nós sabemos de número, nós sabemos do déficit. O déficit foi apurado no governo Júnior Marão, era em torno de 8.000 moradias, ele construiu menos 1.500 aí alguma coisa, então nós sabemos o número do déficit. Eu não posso prometer aquilo que a gente não tem condição de dizer, eu vou completar as 6.000 e tantas moradias aí que faltam. Não, nós vamos agir de forma a amenizar isso. Nós vamos agir de forma a amenizar essa convulsão que causa o déficit habitacional. Eu acho que as duas últimas administrações, principalmente, elas perderam uma grande oportunidade de dar um chute nesse problema e resolver ele de fato. E Votuporanga teve essa possibilidade. Teve ao alcance contratos grandes com Minha Casa Minha Vida e que por meios políticos a administração não levou em conta a real necessidade desse projeto para Votuporanga e ficou com números baixos aí. É uma das cidades que menos construiu casas, do nosso porte, que menos construiu casas pelo projeto. Então, Votuporanga tem realmente necessidade muito grande de moradias populares, principalmente na faixa de 0 a 3 salários mínimos, porque isso causa um desconforto social terrível, além de turbinar essa bolha especulativa aí no mercado imobiliário. Talvez aí o grande interesse deles não ter trazido. Eles, os atuais gestores da cidade, é quem mobilizam essa bolha aí especulativa. O senhor também fala aqui no mesmo assunto ainda sobre a especulação, né, imobiliária, né? E propõe aqui a criação do IPTU progressivo para áreas não edificadas ou abandonadas. No caso, loteamento, a pessoa compra um lote, ela não constrói, ela pagaria um IPTU maior. É isso mesmo? E só completar a pergunta, isso não fere um pouco a liberdade da pessoa fazer o que quer com o seu próprio imóvel? Por exemplo, eu tenho um terreno, não acho que é o momento de eu construir e vou ter que pagar cada vez mais um IPTU cada vez mais caro. É isso, candidato? Olha, não resta a menor dúvida que é isso. Você tem um terreno, você comprou um terreno com a ideia de construir. E a partir do momento que você não constrói e fica ocupando aquela área que poderia, uma área estratégica, vamos supor que poderia estar sendo urbanizada, que poderia estar sendo dotada de toda a estrutura da cidade, e você não fez, eu acho que você tem que sofrer algum tipo de agravo nessa situação. O agravo seria, nem tão grande agravo assim, seria um aumento progressivo do seu IPTU, para que assim você se estimule a não ficar segurando. Talvez você não se lembre, mas as pessoas que são da minha idade vão se lembrar que no São Cosme, São Damião, por muitos anos, um único especulador ficou lá com uma área segurando ela por 20 anos. Comprou lá a alqueire e depois ficou segurando ela por 20 anos, ganhou muito dinheiro, assim como os demais que vieram depois. Então, para quem tem dinheiro, isso é uma medida tranquila. Você compra um investimento, você faz um investimento imobiliário ali muito barato, você sabe que você vai chocar ele um pouco ali e a galinha vai te dar ovos de ouro. Talvez isso seja porque não existiu essa política do IPTU progressivo, senão teria desestimulado assim, o especulador a segurar tanto tempo. Talvez se você disser contra o direito da propriedade, eu não entendo isso, não entendo como. Eu acho que é um estímulo a você construir logo, a você ter o seu imóvel para construir e não para especular. Agora o assunto é SAEV e meio ambiente, candidato. O senhor fala aqui que a varrição, coleta, transporte e deposição do lixo e resíduos sólidos voltará para a responsabilidade da Prefeitura de Votuporanga. E o senhor pretende aqui contratar mão de obra, né, e adquirir 10 caminhões novos próprios que executarão a tarefa. Qual será o investimento inicial para assumir esse serviço de coleta, candidato? Olha, o investimento inicial em operação hoje estaria em torno de 2.800.000, entendeu? Fora custos trabalhistas,
operacionais do pessoal aí que será contratado. A prefeitura teria dinheiro para isso? A prefeitura faria um investimento a longo prazo que seria amortizado esse financiamento com o próprio pagamento, a própria economia do pagamento da coleta de lixo. Nós fizemos esses cálculos e chegamos à conclusão de que o serviço gerido dessa forma, ele pode economizar aos cofres do município hoje, atualmente, 40% do valor pago. Candidato, faltando cerca de 4 minutos ainda para o horário da entrevista, pergunta agora sobre gestão, né, gestão da administração. O senhor fala de uma redução drástica aí nos números dos cargos comissionados. Quantos cargos comissionados o senhor abriria mão no seu governo? Como que o senhor avalia a situação? Olha, nós falamos também aí numa reestruturação de cargos. Então, nós teremos que tomar posse da situação, verificar toda a situação atual, toda a carga atual de cargos, para saber exatamente aonde cortar e como cortar. Nós nos comprometemos com essa redução drástica, isso é um fato consumado. E nós entendemos que ela é necessária para os atuais tempos de vacas magras que nós estamos passando e que vai perdurar ainda algum tempo. Então, nós entendemos isso como uma das medidas obrigatórias, não nossa, de todos os gestores que lá estiverem, principalmente depois da ação direta de inconstitucionalidade que sofre a prefeitura atualmente, proibida de contratar. Então, o próximo gestor terá que ter muito mais cuidado com essas contratações irregulares, como foi feito na atual gestão. Ele terá que ter muito mais cuidado, porque está todo mundo de olho no processo aí. Candidato, recebemos uma pergunta aqui ainda sobre o IPTU progressivo. É do Adilson e da dona Araci, lá do bairro Pouso Bom. Ele diz o seguinte: o que vai acontecer com as pessoas de baixa renda que compram um lote e talvez parcelam esses lotes em vários pagamentos e estarão pagando o lote, né? Só vão construir depois de acabar de pagar o lote, porque ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essas pessoas também vão pagar mais impostos? Ele comprou um lote, parcelou, ele só vai construir a hora que acabar de pagar o lote, ele não está fazendo especulação imobiliária. Ele também paga mais? Negativo, isso vai ter um tempo, vai ter um prazo aí específico, né? Correndo geralmente em torno do mercado, do que tiver correndo no mercado, em torno dos financiamentos aí das áreas. E teremos esse prazo aí para a lei aí de fato começar a ser implantada, tá? Agora temos aqui uma pergunta sobre futebol, né? Sobre Exato. Esportes. O senhor fala aqui em garantir apoio às categorias amadoras do CAV, né, o Clube Atlético Votuporanguense, e também se compromete aí ao apoio em busca de patrocínios privados independentes dos recursos públicos, né? Não vai entrar dinheiro da prefeitura, mas o senhor que se compromete a ajudar o CAV, como que ficaria isso? O senhor tem 1 minuto antes das considerações finais. Olha, o prefeito ele tem toda a condição de usar a sua pessoa pública para fazer essa associação aí, para fazer esse grupo de interesses dentro do futebol, né? Então a prefeitura não poderia estar direcionando diretamente verbas, mas o prefeito pode, na pessoa dele, na pessoa pública dele, juntar um grupo de interesses de empresários que possam estar viabilizando aí esse processo. Agora, o que não pode acontecer é dinheiro público entrar, né? Isso aí é inadmissível e hoje é até crime, né? Mas em categorias de base, sim, né? Em categorias de amadora, sim. O profissional, não. Candidato, o senhor tem a partir de agora, então, 2 minutos para as suas considerações finais para responder aquela pergunta: por que votar no Roberto Lamparina? Olha, eu acho que nós tivemos aqui 16 anos de um mesmo grupo no poder. Esses 16 anos, ele cansa qualquer tipo de administração, por mais bem intencionada que teve. Nós temos exemplos claros aí de que, nesses 16 anos, muito foi direcionado para o interesse de pequenos grupos e não para o interesse público. Nós temos aí, recentemente, a própria construção do estádio de futebol, né? Que saiu de uma área central da cidade, que foi para um lugar mais desabitado da cidade e que foi construído aí praticamente em 3, 4 meses para atender um interesse, né? Para atender um interesse que não foi da população,
O interesse da população seria ter seguido o cronograma conforme foi cumprido. E, ao final, muitas coisas deixaram de ser feitas na cidade para que os interesses fossem canalizados para a inauguração do estádio, para que o time de futebol profissional, uma equipe profissional, pudesse disputar o certame agora em 2016. Então, muitas obras ficaram paralisadas e estão paralisadas até agora. Então, nós entendemos que esse tipo de ação, ela fere o interesse público, ela fere o interesse, aquela necessidade que a população tem como iminente. O futebol é interessante, eu gosto, sou um apaixonado pelo futebol, desde os tempos da Votuporanguense, né? Eu fui jogador nas equipes de base da Votuporanguense. Então, nós entendemos isso, que faltou isso a esse grupo. E que esse grupo está cansado no poder. Então, nós pedimos para que a população pense, reflita, conheça o planejamento de governo, conheça o nosso planejamento de governo e veja que dentro dele não tem promessa impossível, não tem ficção, não é uma peça fictícia. Então, eu queria que as pessoas pudessem ter essa condição aí de procurar pelo nosso planejamento de governo nas mídias sociais, tomar conhecimento dele e no dia 2 de outubro nos privilegiar com o voto 50. O Jornal da Manhã Unifev vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 8h15 da manhã, e é transmitido ao vivo pela rádio e TV Unifev e também pelo Facebook. Não perca! E você confere agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Votuporanga nesta quarta-feira. João Dado, do Partido Solidariedade, pela manhã teve agenda com empresas não divulgadas e entrevista ao vivo na Rádio Cidade. À tarde e à noite ele participa de reuniões. O candidato Oswaldo Carvalho, do PMDB, pela manhã visitou empresas e fez caminhadas por bairros não divulgados. À tarde ele tem gravação de seu programa e à noite participa de reuniões. O Roberto Lamparina, do PSOL, pela manhã participou de entrevista na rádio e na TV Unifev. E o TV O Jornal fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até mais.